PT teve 16 anos para consertar esse país. E onde estava o PT? Metendo a mão no dinheiro do povo brasileiro. Metendo a mão. E agora eles querem apontar o dedo pro doutor Sérgio Moro. Porra, mas com que dignidade? Com que dignidade eles levantam a voz para falar do doutor Sérgio Moro? E crítica calamitosa não é a situação do doutor Sérgio Moro que está. É do ex-presidente Lula, que está lá atrás das grades, no presídio. Doutor Sérgio Moro é o mocinho. O bandido, condenado em várias instâncias, está atrás das grades, está no presídio. Vocês vão ter que engolir Sérgio Moro, né? Vão ter que engolir Sérgio Moro no Ministério da Justiça. E mais, apresentou de que nós queremos a convocação de Sérgio Moro. Afinal de contas, por que a Comissão de Constituição e Justiça deve tratar Sérgio Moro com uma deferência que ele não tem tido com o parlamento brasileiro, com a sociedade brasileira, com a Constituição brasileira, com a justiça brasileira? Quem é Sérgio Moro? Aquele que disse que iria limpar o Congresso, ele próprio estando sujo das suas ações impublicáveis, porque certamente, deputada Thalíria, ele não queria publicá-las. O Intercept, fazendo um trabalho de jornalismo investigativo, traz a público o conluio, o crime de um juiz que não se deu respeito, que atuou de forma a comandar um grupo de procuradores que a ele se submeteu para agir contra a democracia brasileira, contra as instituições. Há provas cabais, concretas, que virão a ser analisadas pelo STF acerca da conduta deste senhor Sérgio Moro, que indicam, inclusive, prevaricação. País, mesmo dizendo que é nacionalista, fazendo sei lá o que da noite para o dia. Já é outra questão, mas está em seu direito. Para encaminhar favoravelmente o requerimento pelo prazo de 5 minutos, passo a palavra ao delegado Valdir. Senhor presidente, doutor Sérgio Moro, deputados, servidores, brasileiros e brasileiras, para quem não sabe, é um herói nacional. Doutor Sérgio Moro é um herói nacional. Ele é o símbolo do combate à bandidagem e à corrupção nos últimos 30 anos no Brasil. E crítica calamitosa não é a situação do doutor Sérgio Moro que está. É do ex-presidente Lula, que está lá atrás das grades, no presídio. Doutor Sérgio Moro é o mocinho. O bandido, condenado em várias instâncias, está atrás das grades, está no presídio. Doutor Sérgio Moro é uma referência nacional. Doutor Sérgio Moro, ele está à disposição para vir aqui nessa comissão. E queria lembrar, que o problema de milícias, de insegurança, a esquerda brasileira, o caos nos presídios, a falta de policiais, rodoviários federais, a falta de investimento em segurança pública, em saúde, caos na saúde, na educação. O PT teve 16 anos para consertar esse país. E onde estava o PT? Metendo a mão no dinheiro do povo brasileiro. Metendo a mão. E agora eles querem apontar o dedo pro doutor Sérgio Moro. Porra, mas com que dignidade? Com que dignidade eles levantam a voz para falar do doutor Sérgio Moro? De onde que eles tiram essas premissas? O povo brasileiro sabe a diferença. E no próximo domingo, o povo brasileiro vai às ruas, sem ganhar pão com mortandela, presidente. Ninguém. Vai carro de som, vai sem CUT, sem UNE, sem nada. É o povo brasileiro, de verde e amarelo, que vai às ruas, defender o nosso herói nacional, doutor Sérgio Moro. Eu sei que muita gente ainda está, acho que, com dor de cotovelo. É porque o governo Bolsonaro escolheu um cara fantástico, diferenciado, o justiceiro do país, para ser o nosso ministro da Justiça. E como dizia o velho Zagallo, vocês vão ter que engolir
Sérgio Moro, né? Vão ter que engolir Sérgio Moro no Ministério da Justiça. E mais. A esquerda teve possibilidade de indicar vários ministros para o STF. E agora vocês querem escolher um ministro, que o Bolsonaro vai mandar amanhã ou depois para o STF. Isso é vergonhoso, né? Poxa, vamos respeitar a democracia. Senhor presidente, o PSL, ele é favorável que o doutor Sérgio Moro venha a esta comissão para esclarecer, e vou dizer mais um momento, dar uma aula, ensinamentos, e mostrar aquilo que não foi feito nos últimos anos. E queria aproveitar, presidente, para lembrar que agora, matéria agora à tarde, eu acho que é da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, eu não me lembro bem ao certo, foi levantado as informações de um grupo de jornalistas que faz investigação nacional, que faz investigação internacional, mais grana da Odebrecht, mais 5 países. E de onde que vocês acham que saiu essa grana? De onde vazou? Onde estavam defensores da corrupção, da legalidade? Onde que eles estavam escondidos? Sei não. Sei onde eles estavam escondidos não. Obrigado, senhor presidente. Esse é o encaminhamento que nós fazemos na defesa do nosso ministro da Justiça, tá? O melhor ministro dos últimos anos, dos últimos 30 anos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, delegado Valdir. Passo a palavra. Então, apenas para explicar isso, para eu não ficar apanhando aqui calado. Assim, eu respeito as críticas, todo mundo tem seu posicionamento, mas apenas para dizer que a gente segue o regimento. Isso é algo que não dá para falar. Como vota o PSC? Presidente, o PSC vai encaminhar favorável, o ministro Sérgio Moro virá aqui, como foi ao Senado, vai esclarecer o que tem que ser esclarecido, a gente tem a confiança nisso. Agora, muita coisa está sendo dita aqui de forma até leviana. Associar o presidente a essa questão de tráfico de drogas é leviano, é precipitado, não tem nenhum sentido, a gente tem que preservar a presença da República. Agora há pouco foi divulgado que o militar nem fazia parte da equipe, o militar não estava ligado ao presidente, estava num avião de apoio, houve falha, não passou pelo raio-x, enfim, estava num C-130, não é o avião que o presidente viaja, então não tem sentido nenhum, e isso tem que ser ponderado. Agora, sobre o juiz Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro, também eu vejo umas argumentações dizendo que ele esteve nos Estados Unidos, está sob a proteção dos Estados Unidos, e ignora-se que quem está sob a proteção de um regime estrangeiro é o sócio daquele que apresenta essas acusações, que é o senhor Snowden, que hoje está asilado na Rússia. Quanto a uma observação feita por uma deputada que me antecedeu, de que o governo se preocupa com bobagens, como a tomada de 3 pinos, eu também concordo com ela, eu acho que isso é uma bobagem, governos não têm que se preocupar com tomadas de 3 pinos. Esta obra, sim, de um governo do PT. Obrigado, presidente. PSC vota sim, como voto de cidadania? Lisboa, qual foi a razão? Essa casa, se tiver ou tivesse, tem que exigir esclarecimentos. Como voto PSD? Senhor presidente, eu fico preocupado com as viúvas do Lula em estarem preocupados com o presidente Bolsonaro, quando deveriam estar preocupados com o próprio cachaceiro do Lula, que vivia bêbado dentro do avião presidencial. E dizer que conluio, como foi citada por uma deputada aqui, quem fazia era o Lula, a Dilma, junto com o Odebrecht, quando mandava continuar as roubalheiras que existiam dentro desse país. Então, eu acho que a preocupação delas com o presidente não tem importância nenhuma para nós que estamos aqui defendendo um governo sério. E falar em defender governo sério, eu subscrevo o convite ao nosso ministro Moro, porque ele vem, como já disse que vem para esclarecer, e digo ao deputado que acabou de falar que o ministro Moro fugiu. O Moro não fugiu nem do maior nem do maior bandido desse país, que foi o Lula, botando ele na cadeia, vai fugir de quem daqui? Então, o ministro Moro estará aqui, vai falar... Claro, não, você dá aqui comigo para falar também. Eu não vou aguentar ficar aqui sem embora. Para concluir, deputado. Tem que dizer do Queiroz.
Como vota o PSL? Eu não vou aguentar ficar aqui 5 horas. Para concluir, Tem que deputado. dizer do Queiroz. Como vota o PSL? Presidente, nos preocupa a colocação da oposição, especialmente com relação a essa questão do avião da FAB, como se fosse um caso inédito. Desde 1999, a Polícia Federal já havia investigado situação similar. E a Presidência da República é muito consciente. Quem errou que pague o preço, sempre foi assim e sempre será o governo do presidente Bolsonaro. Se algum militar tiver envolvido com prática criminosa, como parece ser realmente, que ele pague o preço pela sua prática criminosa. E com relação à vinda do ministro Moro, nós não temos a menor dúvida que o ministro virá e esclarecerá, como de fato esclareceu no Senado, todas as questões colocadas por uma intrusão, por invasão criminosa em seu dispositivo telefônico, junto com os procuradores da Lava Jato. Isso é coisa de bandido, isso é coisa de bandido da pior espécie, que busca uma prova ilícita para tentar derrubar um processo e um julgamento justo. PSL vota sim. PSL vota sim. Como vota o PP? PL. Tem precedência. Como vota a maioria? Como vota o governo? Senhor presidente, vou ser bem rápido. O presidente do vice-presidente. O voto sim da minoria, presidente. Tá, afirmou há pouco: as Forças Armadas não estão imunes ao flagelo da droga. E disse que o militar será julgado e terá uma punição bem pesada. Isso não é a primeira vez que acontece, seja na Marinha, seja no Exército, seja na Força Aérea. A legislação vai cumprir o seu papel e esse elemento vai ser julgado pelo tráfico internacional de drogas e vai ter uma punição bem pesada. Assim declarou. Bom senso e equilíbrio. Nós vivemos, sim, uma epidemia de drogas. Mesmo que a Fiocruz acha que não é. Existe, sim, de maconha, que abre a porta para outras drogas mais pesadas, que aflige principalmente os jovens. E os adultos traficam. E isso é uma epidemia que contamina o Estado. Para concluir, Ontem, deputado. o governo federal lançou uma campanha. Seja livre da droga. Seja livre da droga. E vai ser livre não tendo esta escolha. Então, essa é uma posição bem tranquila do governo. E mais, eu tenho informação que esse militar já trabalhava desde 2010. Possivelmente é um drogado ou resolveu ser um traficante. Isso em todos os lugares do mundo e no Brasil também. Também. Mas tem drogas mais pesadas que muita gente gosta, que é o fumo e o álcool. Sim. O governo vota sim. Antes de passar a votação, deputados, apenas fazer